Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre a microbiota intestinal, vamos entender como que ela é classificada e as funções descritas na literatura, para que a gente depois possa entender como ela vai influenciar na nossa imunidade. Bom, nós somos, 90% bactéria. Para cada célula no corpo humano, a gente tem 10 bactérias. Então, a gente sabe que a microbiota ela é capaz de influenciar bastante na nossa saúde. Uma vez que você tem mais micro-organismos do que células no teu corpo, obviamente, nós temos uma grande influência desses micro-organismos regendo a nossa saúde. E a verdade é que a literatura científica ela começou a estudar isso relativamente recente. E a gente vai falar de quando os artigos começaram a ser publicados com microbiota intestinal e a que passo ainda estamos nesse momento. Algumas atividades clássicas da microbiota. Ela pode controlar bactérias patogênicas a partir da produção de substâncias antimicrobianas, atua na digestão de componentes alimentares, estimula a renovação epitelial no nosso epitélio gástrico e regula as junções Taigt, né? A nossa permeabilidade intestinal, igual nós já falamos nas aulas anteriores. Então, a gente sabe que a hiperpermeabilidade intestinal é um agravante para o desequilíbrio autoimune do nosso corpo. E parece que a microbiota intestinal também influencia nesse controle da permeabilidade intestinal a partir do estímulo da renovação das nossas células do intestino, os nossos enterócitos, que estão sendo constantemente renovados. Ela também influencia a produção de células Treg, que a gente já viu na nossa aula anterior, que atua aí na autoimunidade, são as células que suprimem a nossa resposta imunológica, evitando que a gente tenha uma agressão do sistema imunológico ao nosso próprio corpo, levando doenças autoimunes, doenças inflamatórias intestinais e alergias. A microbiota também parece fornecer o aumento da secreção de IgA, imunoglobulina altamente presente na nossa mucosa gástrica, né? Mais da metade das imunoglobulinas lá no nosso intestino é IgA. E ela atua na proteção da nossa mucosa contra patógenos. E também parece influenciar, aumentar a produção de interleucina 10, que é uma interleucina anti-inflamatória. Algumas atividades da microbiota intestinal foram já bem descritas na literatura, como, por exemplo, a promoção do estoque de gordura. Então, parece que a microbiota intestinal pode influenciar a nossa lipogênese, a capacidade de armazenar gordura nas nossas células adiposas. Também parece influenciar a angiogênese. O que é a angiogênese? É a produção de novos vasos no nosso corpo, né? Caminhos alternativos, quando você tem uma lesão, quando você faz um corte, que você corta uma veia ou uma artéria, você precisa de angiogênese para fazer um novo vaso, para ligar, então, aqueles vasos que perderão o contato a partir de um corte que você teve numa cirurgia ou numa lesão que você tenha tido interna, né? A gente precisa de angiogênese, é um processo constante. Também parece atuar na biossíntese no metabolismo de medicamentos, a nossa absorção de medicamentos também parece ser influenciada pela microbiota intestinal. Também atua na produção de vitaminas. Algumas vitaminas são produzidas como vitaminas do complexo B, parece que a microbiota intestinal também pode atuar nessa produção. Ela produz vitamina K2, que atua bastante aí nessa questão da absorção, de levar o cálcio para dentro da matriz óssea através da carboxilação da osteocalcina. Também produz vitamina B12, mas como nós vamos ver à frente na aula de vitamina B12, essa vitamina B12 que ela produz, a gente não consegue utilizar porque ela é produzida no intestino grosso e a gente absorve no intestino delgado. Ela também parece modificar o nosso sistema nervoso, a quebra de componentes alimentares. Então, microbiota ajuda na digestão de alimentos a partir da quebra de componentes alimentares para que eles possam ser absorvidos. Também parece atuar na proteção contra a injúria endotelial. E sabemos que uma injúria no meu endotélio vascular, por exemplo, pode desencadear um processo aterosclerótico.
Quando antígenos comuns no cotidiano, como proteínas alimentares, que pode ser um antígeno, é uma coisa estranha no nosso corpo, quando ela entra em contato com o nosso epitélio intestinal íntegro em contexto fisiológico, ou seja, tem minha mucosa gástrica plenamente funcionante, com preservações das junções epiteliais, né, as tight junctions, com muco, uma microbiota adequada, secreção de IgA no meu estômago e de antimicrobianos produzido por essa microbiota, a gente tem um estímulo na diferenciação dos linfócitos em TREG, gerando um ambiente o que? Tolerogênico, ou seja, eu não vou agredir a mim mesma porque minhas células TREG estão dizendo, calma aí, sistema imunológico não agride esse estômago aqui, isso faz parte da gente. Por outro lado, quando o contato com as proteínas alimentares ocorre em um ambiente oposto, quando você ingere, né, um alimento para que ele seja digerido, e você não tem o equilíbrio da microbiota, de muco, da secreção de IgA, e a gente tem alteração desse epitélio, a gente tem essa desbiose intestinal, o que predomina vai ser a inflamação. A gente vai ter um estímulo da diferenciação dos linfócitos T0 em TH1, TH2, TH9, TH17, que são os linfócitos que já atuam no ataque, né, para destruir antígenos e patógenos. Quando você tem muito linfócito T0 se diferenciando no TH1, TH2, nos T-helpers, né, que são os citotóxicos, os que atacam, você tendo essa produção linfocitária aumentada, você pode ter um desenvolvimento de doenças autoimunes, uma vez que você não tem, de repente, patógeno suficiente para que os seus linfócitos ataquem, mas você tem esses linfócitos aumentados, eles podem atacar a sua própria mucosa, desenvolvendo a hipersensibilidade alimentar e alergias alimentares em geral. Então, a microbiota intestinal também pode influenciar doenças autoimunes e alergias alimentares a partir desse mecanismo. E classicamente nós temos a produção de TMAL, que é o óxido de trimetilamina. Como essa produção acontece? A partir da L-carnitina, que nós temos em maior abundância na carne vermelha, e da colina, que tem maior abundância na gema do ovo e também em lácteos, a microbiota intestinal pega essas duas substâncias e produz a trimetilamina. Essa trimetilamina vai seguir lá para o meu fígado, pelo ciclo da flavinoxigenase, seguiu para o meu fígado, lá no meu fígado ela vira óxido de trimetilamina, que é a TMAL. E essa TMAL parece gerar efeitos metabólicos negativos no nosso organismo, como aumentar o risco de diabetes tipo 2, síndrome metabólica, infarto, né, aterosclerose e até progressão de alterações renais. Por que ela leva a esse aumento do risco de infarto? Porque essa TMAL parece inibir o transporte reverso de colesterol, ou seja, meu HDL tirar o colesterol da minha circulação, e também a síntese de ácidos biliares. Então, eu posso ter um desequilíbrio na minha colesterolemia, e isso parece aumentar o risco de doenças cardiovasculares a partir de placas ateroscleróticas, uma vez que a gente sabe que um colesterol elevado pode se depositar na parede da minha artéria. Se eu tenho uma injúria endotelial vascular e eu tenho uma molécula de colesterol passando por aquela artéria, a chance dela aderir naquele meu endotélio lesado e agarrar ali é muito grande. Se essa molécula de colesterol adere no meu endotélio que sofreu uma injúria, como ele sofre uma injúria? Por uma alimentação desequilibrada, cheia de alimentos processados, ultraprocessados, excesso de açúcar na minha circulação, de sódio, de ácidos graxos saturados. Isso pode levar a uma injúria no meu endotélio vascular. Eu lesei esse meu endotélio, uma moléculazinha de colesterol agarra lá, agarrou o filho, o macrófago vai vir fagocitar aquilo ali, porque passou a ser um antígeno, não deveria estar naquele local, conforme a gente falou. O macrófago fagocita, começa a formar tecido fibroso, você vai formando uma placa aterosclerótica. Parece também que a microbiota influencia a absorção calórica dos alimentos. Dependendo da tua microbiota intestinal, você pode absorver mais ou menos calorias de um alimento. Você já viu aquele indivíduo que come, come, não engorda, e o indivíduo que come pouquinho e mesmo assim engorda? A ciência, a verdade, é que ainda não consegue determinar exatamente por que isso acontece. A gente sempre vai investigar as alterações metabólicas e hormonais, mas existem casos em que a pessoa não tem uma alteração metabólica e hormonal, come 4.000 calorias e não ganha peso.
Provavelmente quem trabalha com nutrição aí há mais de 3 anos já pegou pacientes assim, que precisava chegar a dieta de 4, 5 mil calorias para a pessoa começar a ganhar 1 quilo no mês. E a ciência não sabe por quê. Quem está fazendo mestrado é uma ótima ideia de mestrado para vocês. Algumas das hipóteses seria a microbiota intestinal. E por que eu falo parece quando eu estou me referindo a essas alterações da microbiota? Porque a ciência está estudando pra caramba para conseguir realmente definir quais os mecanismos exatos, né, a real influência da microbiota intestinal no processo de saúde e doença, porque é muito grande e os estudos são relativamente recentes. Em relação a esse óxido de trimetilamina, os estudos mostram que onívoros têm o óxido de trimetilamina muito aumentado na circulação em relação aos vegetarianos. E por que isso acontece? Primeiro, porque os onívoros consomem mais L-carnitina e colina que os vegetarianos. Fato, se a produção da TEMAL é a partir da L-carnitina e da colina, se eu consumo mais essas substâncias, muito certamente eu vou ter mais TEMAL na minha circulação, certo? Outro mecanismo é por conta da diferenciação na microbiota intestinal. Vegetarianos têm uma microbiota diferente de onívoros. E como a produção da trimetilamina acontece na minha microbiota para seguir para o fígado, para então virar o óxido de trimetilamina, que é a TEMAL, se eu tenho uma microbiota diferenciada, em vegetarianos versus onívoro, essa produção também vai ser diferenciada. Então, algumas pessoas falam que o perigo não está na TEMAL, está na microbiota, que não é a carnitina que é o perigo. E a gente vê muito questionamento ainda a respeito disso. Mas o perigo sim parece ser a carnitina e a colina, e não só o desequilíbrio da microbiota intestinal. Porque você vê aqui, ó, esse trabalho é bem interessante. Ele pegou onívoros e vegetarianos e suplementou 250 miligramas de L-carnitina para os dois grupos. E aí ele viu como que ia ser a produção de óxido de trimetilamina a partir dessa L-carnitina. Então parece que a microbiota modulou muito essa produção aí do óxido de trimetilamina. Olha aqui no nosso gráfico, aqui em amarelinho no mouse. Aqui na linha reta a gente tem o número 0 e o vegan, que são os veganos. E a produção de TEMAL, ela se manteve praticamente estável após a suplementação. 12 horas depois subiu quase nada, 24 horas depois subiu quase nada. Já nos onívoros, esse aumento foi muito expressivo. 24 horas depois, o óxido de trimetilamina estava bem aumentado nesses onívoros. Então, parece que a microbiota intestinal de vegetarianos, ela se associa a uma proteção contra a produção de substâncias nocivas a partir de componentes alimentares. Outro mecanismo que a microbiota intestinal influencia na nossa saúde é a questão do lipopolissacarídeo. O que é o lipopolissacarídeo? É uma substância presente na parede das bactérias gram-negativas. Na parede das minhas bactérias gram-negativas eu tenho lipopolissacarídeo, ou seja, LPS. Esse LPS, ele pode se desprender da parede da minha microbiota, né, e ir para a minha circulação. O que influencia esse desprendimento? Primeiro, se eu tiver mais bactérias gram-negativas, eu vou ter mais LPS. Parece que as bactérias gram-negativas são mais associadas à doença, como vamos ver à frente. Uma alimentação mais rica em lipídios, em gordura, parece desprender mais esse lipopolissacarídeo da parede da bactéria gram-negativa, porque ele é uma substância lipossolúvel, o próprio nome já diz, lipopolissacarídeo. Então, por ser uma substância lipossolúvel, quando eu tenho mais lipídio, uma alimentação com mais gordura chegando no meu intestino, mais LPS vai se desprender da parede da minha microbiota, da minha bactéria gram-negativa. E se eu tenho um aumento da minha permeabilidade intestinal, esse LPS vai passar facilmente para a minha circulação. Então, o aumento da permeabilidade intestinal associado a uma alimentação rica em lipídios, que também parece aumentar a permeabilidade intestinal por si só, vai levar esse LPS para a minha circulação. E qual o problema desse LPS? Ele é reconhecido pelo Toll-like receptor 4, né? E o que esse Toll-like receptor 4 faz? Ele reconhece, ele é um receptor de antígeno. Se ele reconhece o LPS, ele acha que o LPS é um
antígeno, e é mesmo, né? Tá no local onde não deveria estar. Quando ele entra em contato, que ele capta SLPS, ele desencadeia toda uma cascata inflamatória. A gente tem a ativação dos nossos linfócitos, eu tenho o aumento do TNF-alfa e NF-kappa-beta, aumentando aí a minha produção de citocinas inflamatórias. Então, veja como uma alimentação rica em lipídios associada ao aumento da minha permeabilidade intestinal pode ser prejudicial quando a gente fala de inflamação. Então, olha como a microbiota pode aumentar a minha inflamação por vários caminhos que nós vamos ainda falar. Dentre eles, a gente tem o lipopolissacarídeo. Quando nós temos o aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta, que se dá a partir da fibra alimentar. Quando eu consumo mais fibras, a minha microbiota produz mais ácidos graxos de cadeia curta, como, por exemplo, o butirato. E esses ácidos graxos têm ação anti-inflamatória. Eu tenho, por exemplo, a partir da produção de ácido graxo de cadeia curta, aumento do peptídeo YY e da GLP-1, que reduz a minha motilidade intestinal e aumenta a minha saciedade. Se eu tenho mais bactérias gram-negativas lá no meu intestino, eu vou ter o bloqueio aí, a redução da expressão da MPK e do FIAF, que está a legendinha aqui embaixo. Eu tenho diminuição da oxidação de ácidos graxos, que vai aumentar a minha adiposidade. Se eu tenho menos ácido graxo sendo queimado, eu vou armazenar mais esses ácidos graxos. O estímulo do Toll-like receptor 4, porque é lá o meu LPS aqui, ó, em azulzinho, passando no meu endotélio, lá no meu epitélio gástrico, porque eu tenho um aumento da minha permeabilidade intestinal. Então, esse Toll-like receptor vai me levar ao aumento de citocinas inflamatórias. O bloqueio da expressão do FIAF também parece aumentar a atividade LPL, que aumenta a deposição de ácidos graxos no meu tecido adiposo, levando ao aumento da adiposidade. Se eu tenho mais adiposidade e mais citocinas inflamatórias, eu posso chegar a uma resistência à insulina, pelo aumento de bactérias gram-negativas na minha microbiota intestinal. Com relação à diversidade da microbiota intestinal, os estudos sugerem que quanto maior a diversidade dessa microbiota, mais essa microbiota é associada à saúde. Então, o que é essa diversidade? São espécies diferentes, bactérias diferentes na minha microbiota. Quanto menor a minha diversidade, quanto menos espécies eu tenho, menor é a associação à saúde. E parece que indivíduos magros têm uma diversidade da microbiota maior que indivíduos obesos. Em relação à classificação taxonômica da microbiota intestinal. O que é classificação taxonômica? A gente volta lá para o ensino fundamental, onde a gente falava de biologia, classificação, filo, classe, ordem, como a gente classifica o reino, né, animal. Então, eu começo com filo, sigo para classe, ordem, família, gênero, até chegar à espécie. Então, vamos falar como funciona a classificação da nossa microbiota intestinal. Então, nós temos aqui, por exemplo, o filo Firmicutes, que tem a classe, por exemplo, Bacilli, que se divide na ordem aqui entre Lactobacillus e Bacillus, que se divide mais em mais 3 famílias, se divide aqui em, deixa eu subir a câmera, em gêneros até chegar a espécies, tá vendo? Então, um filo vai se dividindo. Então, quando eu falo de espécie, eu estou falando de uma bactéria específica. Quando eu falo de gênero, eu estou falando de um grupamento de bactérias, tanto para a família quanto para a ordem. Quanto menor a estratificação, do maior agrupamento de bactérias eu estou me referindo. E por que eu botei esses anos aqui em cima? A partir de 2004, lembra que eu falei que os estudos com microbiota eles são relativamente recentes? Então, foi a partir de 2004 que se iniciaram os estudos com a microbiota intestinal, onde eles avaliaram a composição dessa microbiota intestinal, começaram a ver como ela influencia no processo de saúde e doença. Na época, os métodos ainda eram por PCR, era um método mais arcaico, digamos assim, menos específico.
por volta de 2010 foi que a gente conseguiu chegar aqui, que teve tecnologia o suficiente, que aí a gente já começou a fazer sequenciamento genético. Por sequenciamento genético, era possível ver de maneira muito melhor os gêneros da microbiota intestinal. E alguns trabalhos já falam aí em espécies. Então, nós temos o filo Firmicutes, temos também o filo de Bacteroidetes, que também se divide aqui até espécie. E em torno de 90% dos filos que compõem a nossa microbiota intestinal são Firmicutes e Bacteroidetes. Ou seja, é os filos que a gente tem maior abundância. É por isso que os trabalhos científicos vão falar muito mais de Firmicutes e Bacteroidetes. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, que o filo Firmicutes é que tem o nosso gênero Lactobacillus. E, pessoal, isso aqui, tá vendo? Espécie é exemplo, tá? Gênero é exemplo, exemplo, exemplo. A gente tem muito mais que isso, tá? Aqui estão os principais, os que são mais estudados e mais comentados. Então, por exemplo, aqui, ó, quando você chega do filo Firmicutes, eu tenho o gênero Lactobacillus, um exemplo aqui é o Lactobacillus reuteri. Mas a gente tem vários outros lactobacilos, a gente vai falar isso mais à frente. Então, tenho aqui Firmicutes, Bacteroidetes, né? 90% desses filos são Firmicutes e Bacteroidetes. Tenho Actinobactéria. Eu trouxe mais alguns exemplos aqui para vocês, mas a gente tem mais. Então, os que compõem mais a nossa microbiota é realmente Firmicutes e Bacteroidetes. E aí, por volta de 2005, a gente começou a associar a composição corporal com microbiota intestinal. Os trabalhos começaram com animais, eles começaram a avaliar ratos obesos versus ratos eutróficos versus ratos magros. E aí, o que eles observaram aqui? Que todos os ratinhos tinham maior abundância de firmicutes em relação aos bacteroidetes. Todos eles, olha aqui em pretinho, tá vendo? A gente tem mais firmicutes. E no gráfico branco, menos bacteroidetes, certo? Aqui, magros e obesos. Porém, quando eles começaram a ver a diferença entre magros e obesos, eles observavam que os camundongos obesos apresentavam 50% menos bacteroidetes em relação aos ratinhos magros. Então, eles tinham mais firmicutes e menos bacteroidetes que os magros. E os camundongos magros tinham mais bacteroidetes e menos firmicutes que os obesos. Então, a partir daí, começou-se a falar. Então, microbiota de obeso é diferente da microbiota de magro. Então, vamos ver o que aconteceu quando a ciência começou a avançar depois de 2005. Quando chegou em 2006, saiu um outro trabalho que avaliou a influência da dieta nessa microbiota de obesos. Eles viram lá que os obesos, aí já foi com humanos, eles tinham uma predominância de firmicutes e menor abundância de bacteroidetes. E que eles randomizaram, né, esses obesos para uma dieta baixa em lipídio ou baixa em carboidrato. E quando eles viam que esses obesos perdiam peso, havia um aumento de bacteroidetes e redução dos firmicutes, ou seja, começava-se a alterar a microbiota intestinal deles a partir do momento que eles perdiam peso. E eles viram que isso acontecia independente do tipo de dieta. Se ela era maior em gordura, se ela era restrita em gordura ou se ela era restrita em carboidrato. Independente do nutriente que eles restringiam, havia essa alteração na microbiota intestinal. Eles observaram também que a abundância de bacteroidetes só começou a aumentar na dieta restrita em carboidrato depois que eles perderam 2% do peso atual. Mas a abundância de bacteroidetes começava a aumentar quando eles perdiam 6% do peso atual numa dieta rica em lipídio. Então parece que a restrição de carboidrato modifica mais rapidamente a microbiota em relação à dieta restrita em lipídios. Então, os estudos continuaram avançando e aí chegamos em 2012. Em 2012 saiu, enfim, uma meta-análise, onde eles avaliaram, vamos fazer um apanhado de estudo, lembrando que a meta-análise é quando a gente junta vários trabalhos e avalia o resultado desses trabalhos, fazendo uma análise estatística.
E o que eles observaram quando fizeram esse apanhado de estudos científicos, né? Juntaram vários trabalhos, vamos ver o que a maioria dos trabalhos falam a partir, né, da unanimidade, o que eles têm de maior semelhança. Então, jogaram tudo lá na análise estatística e viram que tinha uma diminuição da abundância de firmicutes em indivíduos obesos em relação aos indivíduos magros. O que é diferente do que eles tinham visto nos 2 trabalhos anteriores que a gente mostrou, que eu trouxe aqui para vocês. Ah lá, nos trabalhos anteriores a gente já via um aumento de firmicutes em obesos. Aqui eles viam diminuição dos firmicutes, mas esse trabalho aqui era de 2006. Em 2012, eles viram resultados diferentes. Vamos continuar vendo para ver o que mais vai acontecer quando começarem a avançar esses trabalhos. Aí aqui eu já coloco uma interrogaçãozinha do tipo, o que está acontecendo, né? Está diferente dos trabalhos anteriores. E aí saiu uma outra meta-análise em 2014, mais recente que a anterior. E o que eles viram? Que não tinha diferença entre os filos de obesos versus magros. Já não apresentava nem diferença, nem aumento de firmicutes e nem aumento de bacteroidetes. O que isso quer dizer? Que parece que olhar só os filos pode não ser suficiente para chegar-se a uma conclusão. Olha como microbiota é um assunto grande pra caramba. É um assunto que a gente tem que estudar muito para poder bater o martelo e fazer afirmações. Então, não houve concordância na literatura em relação à microbiota de magro versus obeso quando se fala de filo. Vamos continuar estudando para ver o que os trabalhos posteriores a esse vão falar com a gente. Então, saiu um trabalho em 2018 que foi mais além do que os trabalhos anteriores. Esse trabalho aqui, ele já conseguiu avaliar famílias. Lembra da nossa classificação taxonômica no começo da aula? Eles não viram só os filos, eles começaram a afunilar. E o que eles observaram? Que tinha diferença quando se olhava as famílias de quem era obeso versus quem era eutrófico. A gente vê aqui o asteriscozinho amarelo para os obesos, o asterisco azulzinho para quem tinha sobrepeso, e em verdinho aqui quem era eutrófico. Quando tem asterisco, quer dizer que tem diferença estatística, tá? Então, a gente vê aqui, ó, vários asteriscos, mostrando que parece que quando se olha família, a gente tem diferença, sim, no que compete a essa diferenciação da microbiota intestinal. Só que, quando eles olharam filos, esse trabalho olhou os dois. Falou, vamos ver filo, vamos ver família, vamos ver o que acontece. Quando eles viam filos, não tinham diferença. Então, parece que para começar a ver diferença na minha composição de microbiota intestinal, se eu sou magro, se eu tenho sobrepeso, se eu sou obeso, olhar o filo não adianta muito pouco. Eu tenho que afunilar a análise dessa microbiota para pelo menos família, para começar a ver essa diferença. Isso aqui é de 2018, a gente tem que estudar pra caramba ainda, para poder ver realmente se tem um gênero, uma família associada à eutrofia, associada ao sobrepeso. A gente ainda não pode fazer esse tipo de afirmação, mas já existem muitas especulações e evidências correlacionais boas aí, sugerindo alguns gêneros específicos relacionados à redução da inflamação, a sobrepeso e obesidade. Mas você vê que é um estudo muito recente que começou a ver que a gente precisa analisar essas famílias aí para ver essa diferenciação de microbiota intestinal. E esse trabalho também observou que os obesos tinham uma redução da diversidade geral. Lembra que a gente falou que quanto maior a diversidade, maior a quantidade, os tipos de bactérias diferentes na minha microbiota, mais associação à saúde a gente tem. Então, eles viram que os obesos tinham uma menor diversidade, observaram o aumento do filo Proteobactéria e eles começaram a ver quais classes eram diferentes no filo Firmicutes, no filo Bacteroidetes e foram observando diferença. Então, eles foram analisando dentro de cada filo a diferença nas famílias, não vendo diferença nos filos, mas vendo diferença a partir das famílias. Ou seja, no que compete aos filos, não há concordância na literatura sobre a diferença entre obesos e eutróficos. Porém, quando a gente teve tecnologia o suficiente para começar a analisar as famílias, a gente saiu do PCR, começou a fazer sequenciamento genético e começamos a ver
a diferença entre essas famílias, a gente passou a observar diferença nas famílias que pertenciam a esses filos. Lembra? Filo até chegar à família. A família pertence a um filo. Olhando só o filo, que abrange bactéria pra caramba. Vocês viram como se estratifica? É muito difícil ver diferença, mas você vai afunilando, reduzindo, chegando até a família, parece haver diferença sim. Em 2017, esse é um trabalho muito legal que avaliou a diferença na microbiota entre quem tinha doença cardiovascular e quem não tinha. Foi um trabalho de associação, mas é bem interessante. A gente vê aqui em vermelho é o pessoal que tinha doença cardiovascular. Em verde é o pessoal que não tinha doença cardiovascular. E eles observaram aqui que havia um aumento do gênero Prevotella em verdinho, aqui ó, olha só, o verdinho mais alto que o vermelho, em quem não tinha doença cardiovascular. E o gênero Prevotella, ele é associado à fermentação, à produção de ácidos graxos de cadeia curta, geralmente associado a uma dieta mais alta em carboidratos. Então, em quem tinha doença cardiovascular, eles já viam bactérias, streptococcus, enterococcus e a Escherichia, aqui um aumento de bactérias associadas à doença, bactérias patogênicas em quem tinha doença cardiovascular. Ainda, então, em 2010, a gente já falou, né, da diferença da microbiota de obeso versus magro, falamos da diferença da microbiota em quem tem doença cardiovascular e quem não tem. Agora a gente vai falar da diferença da microbiota aqui em quem consome uma dieta mais rica em proteína animal versus uma dieta mais rica em proteína vegetal. O legal desse trabalho aqui é que ele avaliou crianças na Itália versus na África, porque lá em Florência, na Itália, a dieta dessas crianças, elas tinham uma predominância de proteína animal. E lá em Burkina Faso, na África, elas tinham uma predominância de proteína vegetal. Era uma dieta mais vegetariana, não 100%, mas ela era mais vegetariana. E o que eles observaram aqui foi que o pessoal que seguia uma dieta mais rica em proteína vegetal tinha uma abundância maior do filo Bacteroidetes, especificamente do gênero Prevotella. Olha aqui em verdinho, verdinho mais escuro, 53%, olha aqui embaixo, verdinho mais escuro, Prevotella. O pessoal que seguia uma dieta predominantemente de proteína animal tinha um aumento do filo Firmicutes, especificamente do gênero Fecalium bactério. Então, começando a ver que o tipo de dieta influencia também na minha microbiota intestinal, se ela é mais rica em proteína vegetal ou em proteína animal. Esse trabalho ele é muito legal, porque ele avaliou aqui no Brasil a microbiota de brasileiros. Ele avaliou ovo-lacto vegetariano versus vegano versus onívoro. E é um trabalho relativamente recente, publicado em 2017, onde eles viram qual era a diferença em filos e em alguns gêneros específicos na microbiota desses indivíduos. E o que eles observaram aqui? Que tinha diferença significativa entre os filos Firmicutes e Bacteroidetes segundo o tipo de dieta. Então, a gente vê aqui, ó, abundância de Firmicutes, letrinha A, gráfico à esquerda. Aqui, nos veganos, é o SV, a gente tinha um pouco menos Firmicutes. Nos ovo-lacto-vegetarianos, mais Firmicutes em relação aos veganos. E aqui nos onívoros, menos Firmicutes em relação aos ovo-lacto-vegetarianos, porém não em relação aos veganos. Então, já nos filos, que abrange mais, eles começaram a ver essas diferenças. Então, mais Firmicutes nos onívoros e mais Bacteroidetes nos veganos. E eles começaram a estreitar. Vamos ver mais aqui especificamente gêneros. E eles avaliaram alguns gêneros específicos, como, por exemplo, Roseburia e Fecalium bacterium. E o que eles observaram aqui? Que havia maior abundância de Roseburia em ovo-lacto vegetariano e vegano. Olha aqui em vermelhinho. O pretinho são os onívoros. E aqui os clarinhos, ovo-lacto vegetariano e vegano. Então, a gente tinha aumento de Roseburia, bem como aumento de Fecalium bacterium em quem era vegetariano e vegano. E esses dois gêneros específicos, eles são associados à produção de butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta altamente anti-inflamatório. Já quando a gente fala dos filos Bacteroidetes, olhando para os dois gêneros específicos desse filo, a gente vê um aumento de Prevotella aqui em veganos,
em relação aos ovolacto-vegetarianos e em relação aos onívoros. E o gênero Prevotella, ele geralmente é descrito na literatura com maior abundância realmente em indivíduos vegetarianos, porque é um gênero mais fermentativo, associado a dietas que têm uma maior concentração de carboidratos, o que é comum na dieta vegetariana. É claro que a qualidade desse carboidrato, né, na dieta vegetariana, ele pode oscilar também, mas no geral, esse gênero Prevotella é associado na dieta vegetariana por essa questão de carboidratos. Eles começaram a olhar também essa questão de bactérias gram-negativas. E eles observaram que os onívoros eles tinham uma maior abundância de bactérias gram-negativas. E o que a gente falou da bactéria gram-negativa, o LPS? Ela é associada à cascata inflamatória e ativação do sistema imunológico. E aí, continuando a nossa aventura pela microbiota intestinal, saiu ano passado, em 2019, fresquinho pra gente, a primeira meta-análise que avaliou microbiota intestinal em quem é vegano, quem não é vegano, em quem é ovo-lacto-vegetariano. Houveram, por fim, trabalhos suficientes que avaliassem microbiota em vegano versus onívoro versus ovo-lacto para que saísse, então, uma meta-análise. Então, eles fizeram essa meta-análise, foi publicada ano passado. Essa meta-análise abrangeu 5 filos diferentes, com 96 gêneros diferentes. E o que eles observaram? Que não havia concordância na literatura no que se diz respeito à diferença da microbiota intestinal. O que isso quer dizer? Enquanto um trabalho científico, eu trouxe para vocês alguns, está sendo já para fazer aula só de microbiota. Então, aula não, curso, né? Só de microbiota. Então, enquanto uns trabalhos mostravam que os vegetarianos tinham aumento do gênero X, outro trabalho mostrava aumento do gênero Y, não tem concordância, cada trabalho está mostrando uma coisa. E como que a gente fica, gente, então, professor, o que eu vou fazer? Eu me jogo da ponte porque eu não sei o que eu faço. A verdade é, microbiota está muito recente na nossa ciência, a gente precisa estudar. É por isso que é muito complicado você pegar um artigo científico isolado para fazer uma afirmação. Nós não vamos fazer isso. A gente não vai fazer afirmação com um artigo só. As meta-análises estão aí para mostrar isso aí. Não tem concordância ainda. Talvez daqui a 5 anos tenha, talvez daqui a 10 anos tenha, talvez, né? Então é muito importante avaliar, né, o que a maior parte dos trabalhos falam. Por isso que meta-análises são tão eficientes. E por que tem essa diferença na microbiota intestinal? Porque, na verdade, o que influencia a minha microbiota intestinal não é somente o meu tipo de dieta, se ela é vegetariana ou não. E a qualidade dessa dieta vegetariana? Como que ela é? Será que se eu pegar esse resultado e cruzar com fibra alimentar, será que eu vou ver que quem tinha um consumo maior de fibra alimentar tinha gêneros mais específicos do que em relação a quem consumia menos fibra? Se eu comparar essa ingestão de fibra em quem é onívoro e vegetariano, se de repente eu ver que o onívoro que consome em média 40 gramas de fibra tem gêneros de microbiota parecidos com os vegetarianos que também consomem 40 gramas de fibra ao dia, será que é a fibra? Será que é a gordura saturada? Será que é o consumo de alimentos processados e ultraprocessados? Será que é o açúcar? Será que são micronutrientes? Será? Só a dieta sozinha não me dá resposta. E a verdade é que não tem trabalho ainda fazendo isso, tá? Então, alguns trabalhos estão começando a associar. A minha dissertação de mestrado fez isso, o artigo ainda não foi publicado. A gente associou com fibra alimentar, mas a verdade é que para você pegar e fazer tudo isso, todas as sugestões que eu dei, é muito caro. A gente sabe que ciência no Brasil é complicado, né? Custos com trabalho são complicados. Então, a maioria desses trabalhos, eles realmente são de fora, mas estão começando a acontecer. E a gente precisa definir ainda o que realmente da dieta modula essa microbiota, se é só o tipo, é só tirar ou não proteína animal, ou se dentro da dieta vegetariana, o gênero, a gente vai ter um grupo mais parecido com um de gêneros em quem tem um consumo específico. Então, como eles fizeram essa meta-análise com trabalhos muito abrangentes, não eram trabalhos que estratificavam tanto assim. Eles só viam se tu é vegetariano, se tu é ovo-lacto, se tu é onívoro. Eles só viam isso. Não dá para ter unanimidade. Então, o que eu preciso saber é, na verdade, a composição desta dieta, o todo. Fora que existem outros vieses que podem ter alterado o resultado da microbiota intestinal.
Será que o consumo de cigarro influencia? Atividade física? O tipo de parto ao nascer também influencia? Alergias alimentares que esse paciente tenha? Doenças pré-existentes, ele tem doença cardiovascular, ele não tem. É muita coisa que pode influenciar minha microbiota intestinal para eu dizer que pura e simplesmente um fator dietético é predominante. Então, muito cuidado ao fazerem afirmações. Muito cuidado. Então, qual a moral da história? Vamos continuar estudando microbiota. É assunto ainda para quem quiser fazer mestrado, doutorado, vamos cair dentro. E vamos tentar funilar mais essas associações aí de tipo de dieta e a composição da dieta para poder, quem sabe, daqui a alguns anos, a gente realmente compreender ao todo o microbiota. E aí, o que as diretrizes mundiais da Organização de Gastroenterologia fala pra gente? Eles dizem que muitos estudos demonstram que as populações de micróbios colonizadores diferem entre indivíduos saudáveis e outros com doenças ou condições insalubres. Entretanto, os investigadores não podem ainda definir a composição de uma microbiota humana saudável. Eu não posso ainda dizer qual é o todo de uma microbiota saudável. Gente, a gente tem 10 para cada bactéria no corpo. Para cada célula no corpo tem 10 bactérias. Eu tenho 10 vezes mais bactéria do que célula. A gente começou a entender célula tem quantos anos? Então, para eu realmente conseguir definir, são todas essas espécies saudáveis, são todas essas espécies não saudáveis. Nessa proporção aqui é que é saudável, nessa proporção aqui eu vou ser magro, nessa proporção aqui eu vou ser obeso. Gente, vai ser muitos anos de estudo, né? Eles continuam dizendo que algumas bactérias comensais, como Rosebúria, Arquemansia mucinifera, bifidobactério, fecaliobactério, parecem estar associadas mais comumente com o estado saudável. Conforme a gente falou da Rosebúria e fecaliobactério, que produz mais butirato. Então, a gente já conseguiu definir duas, olha que legal. A gente já conseguiu começar a definir alguns gêneros específicos. Mas, atualmente, se está trabalhando ativamente nessa área de pesquisa para se determinar se a suplementação dessas bactérias pode melhorar a saúde ou reverter doença. Então, já tem alguns trabalhos, por exemplo, suplementando a Arquemansia mucinifera, porque ela está associada com resistência à insulina. Parece que quanto mais Arquemansia mucinifera eu tenho, menos resistência à insulina eu tenho. Ainda há de se estudar muito para poder fazer essa afirmação, mas a gente já tem essa associação. Ou seja, pessoal, microbiota intestinal é um assunto que a gente vai ver talvez até a gente ficar velhinho. Então, vamos continuar estudando, não vamos fazer afirmações, né, sem muito estudo. Alguns gêneros a gente já tem clareza e certeza, mas muita coisa ainda é preciso se estudar. Aguardo vocês na nossa próxima aula, que ainda vai ser de microbiota. Até lá!